Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar para vocês sobre as nossas reações, os nossos desafios e o que nós temos a aprender com isso. Algumas vezes nós somos colocados diante de alguns desafios de forma até repetida, de maneiras diferentes, mas com a mesma emoção a ser trabalhada. Vou dar um exemplo para vocês. É muito comum na minha vida eu viver situações que me levam a um sentimento de raiva, de ira. E, inclusive, a minha infância foi muito marcada por esse tipo de sentimento. Na minha criação, na maneira como eu fui criada, especialmente pela minha mãe, eu lidei muito com esta emoção, com a emoção da raiva. Porque em tudo havia uma reação de muita raiva, de muita ira da parte da minha mãe, e isso marcou muito a minha infância. Inclusive com traumas que eu levei anos e anos para trabalhar e para conseguir superar isso dentro da minha emoção, dentro do meu inconsciente, dentro daquilo que eu tinha que trabalhar, das minhas emoções. E este sentimento de raiva, vira e mexe, ele vem à tona na minha vida, em circunstâncias diversas. Em circunstâncias, às vezes, dentro do meu trabalho, dentro dos relacionamentos. E mais recentemente está acontecendo um caso aqui na minha casa, que eu queria até compartilhar com vocês. Eu arrumei 2 cachorros de uma ONG para tomar conta aqui do meu quintal, porque o meu quintal é grande, né? Então eu preciso de uma retaguarda aqui de 2 cães que dão sinal, dão alerta para mim de tudo que acontece. E esses 2 cachorros estão ainda um pouco filhotes, eles ainda têm 5 meses. E está acontecendo comigo assim com frequência, que eu saio ali na porta, do lado de fora, tem uma surpresa para mim, desagradável. Eles comem chinelo, roupa, comem tampa de lixeira, meu jardim. Já destruíram 2 vezes plantas do meu jardim. E cada hora que eu vou lá fora, ou que eu chego de alguma atividade que eu estava fazendo, por exemplo, cheguei do trabalho, encontrei meu jardim destruído. Aquilo me remete a um estado de ira, de raiva muito forte, sabe? Porque eu vejo as coisas destruídas e a minha reação é de xingar, de esbravejar, de praguejar com os cachorros, sabe? Porque aquilo ali me irrita muito. Então eu comecei a pensar, por que essa situação está acontecendo recorrentemente na minha vida, neste momento? Em outros momentos eu já enfrentei situações que também me remeteram à ira. E o que eu percebo é isto, é algo que eu tenho que trabalhar em mim, é uma emoção que eu tenho que trabalhar em mim. Sempre que acontece algo na nossa vida que nos remete a determinada emoção, determinada reação, é porque esta circunstância está nos trazendo um ensinamento, está nos trazendo uma oportunidade de lapidar aquele sentimento, aquela emoção que está aflorando em nós. Inclusive quando acontece alguma coisa com outra pessoa, vamos supor que eu tivesse aqui uma desavença com um vizinho, com um parente, com um amigo, e isso me trouxesse então essa reação de ira. Eu devo tirar o foco do outro ou da circunstância e colocar o foco no sentimento e na reação. Porque na verdade é esta reação e estes sentimentos, esse sentimento, aquilo que eu tenho que trabalhar. E não o acontecimento, o fato em si, com o outro ou com a circunstância externa. É difícil a gente sair desta percepção do que está acontecendo no nosso entorno no momento em que a gente está no auge daquela emoção. É difícil a gente abstrair daquela situação o ensinamento que nós precisamos ter, a aprendizagem que nós precisamos ter no momento em que a gente está vivendo aquela emoção, aquela efervescência da emoção. Mas se a gente conseguir analisar um pouco friamente aquilo que está acontecendo conosco, nós vamos perceber que aquele padrão de repetição
ele só existe porque ele vai trazer um ensinamento para a gente, ou uma oportunidade de aprendizagem, como se fosse uma lição da escola, por exemplo, que a gente tem que aprender. Vamos supor que a gente ainda está lá na fase nossa de escola e nós temos que aprender algum problema difícil da matemática, do português, da história, da geografia, e de alguma maneira nós não conseguimos assimilar aquele conteúdo. E então o professor nos traz mais uma atividade onde vem aquele conteúdo para ser aprendido por nós. Ele nos traz mais um exercício, mais uma tarefa, mais um trabalho a ser feito para que a gente possa aprender aquele conteúdo que foi proposto. É isto que a vida nos traz. A vida é nossa professora, nossa grande e maior professora. E os acontecimentos são as nossas lições. Um acontecimento que a gente tem na nossa vida cotidiana, ele não é acaso, ele não vem por acaso, ele não é em vão, ele não acontece por acontecer. Ele sempre vem em função de um aprendizado que nós temos. E a oportunidade de aprender e de transcender aquela dificuldade que nós apresentamos. E se por um motivo ou outro nós não conseguimos vencer aquela tarefa, vencer aquele aprendizado, a vida nos trará outro momento de aprendizado. Outra lição a ser aprendida. O que eu quero dizer para vocês com isso tudo? Vamos prestar mais atenção às coisas que estão nos acontecendo, porque elas não são em vão, não são coincidências, elas são para nos ensinar. E a partir do momento que nós começarmos a entender e observar os desafios que a vida nos traz como lições, como aprendizagens, será muito mais fácil para nós entendermos o processo que a vida traz para a gente de aprendizagem. E parar de nos colocarmos na posição de vítimas e tomarmos então a posição de atores principais da nossa história, onde nós somos aqueles que detêm o poder de mudar, de alterar o destino que nos é colocado. Isto muda totalmente a maneira, o foco, o ponto de vista que a gente tem em relação à vida e aos desafios que ela nos traz. Você vai passar a enxergar o desafio não como algo ruim, mas como algo positivo e como uma oportunidade para o seu crescimento. E você vai ter muito mais incentivo, motivação para pegar este desafio e vencê-lo, superá-lo. Para mudar de etapa, para mudar de fase, para ser um pouquinho melhor do que você era e para dar um passo a mais no seu processo evolutivo. Então é isso que eu queria dizer para vocês. Observem os desafios que a vida nos traz. Eles nunca são coincidência, nunca são em vão. E se nós não observarmos e começarmos a transpor estes desafios, nós vamos viver um looping infinito de coisas desafiadoras, de coisas desagradáveis. E nós vamos nos sentir até, de certa maneira, impotentes diante desses desafios. Mas a partir do momento que nós encaramos isso como um aprendizado, isso passa a ter outra conotação para a gente. E isto passa, então, a ter um caráter motivador para a nossa vida. Pense nisso. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo.